Olá, boa tarde. É muito bom estar aqui com vocês novamente, dando continuidade no nosso Evangelho no Lar. Hoje a nossa leitura é do capítulo 14. Desculpa. O item é o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar no seu desenvolvimento. Intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra. Para lhe servir de prova, os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos ante, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo pode resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e a família pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente durante a vida atual. Foi isso que Jesus quis fazer compreender em dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e os meus irmãos, quer dizer, minha família pelos laços do Espírito. Porque quem quer que faça a vontade do meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade dos seus irmãos está claramente expressa na narração de São Marcos, uma vez que, disse ele, se propunham se apoderar dele, sob o pretexto de que havia perdido o espírito. A notícia da sua chegada, conhecendo-lhes os sentimentos a seu respeito, era natural que dissesse, falando dos seus discípulos de ponto de vista espiritual: eis os meus verdadeiros irmãos. Sua mãe se encontrava com eles e generaliza o ensinamento, o que não implica de nenhum modo que tenha pretendido que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito e que não tivesse por ela senão indiferença. Sua conduta em outras circunstâncias provou suficientemente o contrário. Esse trecho é continuação, né, da semana passada, onde nós vimos falando sobre essas ligações espirituais e da carne, né, em relação às famílias, a constituição familiar. Dentro da constituição familiar, quando nós somos também espíritos afins na nossa família, nós percebemos, pelo fato de que somos muito unidos, um sempre está presente na vida do outro, querendo auxiliar, participar, estar presente. E ao contrário também é fácil de se notar, né? Quando a união desses espíritos se dá somente pela carne, ela não transcende, ela é superficial, não é uma união profunda, né? Não é
não se tem afinidades uns com os outros. Acredito que todos nós aqui temos irmãos, aqueles que não têm primos próximos e vão entender aquilo que eu quero dizer. Quando esse relacionamento familiar, ele vem de outras encarnações, é uma afinidade espiritual, também acontece essa afinidade na vida corporal, no dia a dia. São os irmãos que são muito próximos, pais e filhos que estão sempre convivendo, que mesmo depois da vida adulta, sempre faz por onde essa família estar inserida no seu cotidiano, no seu dia a dia. Isso demonstra que essa família, ela não é só corporal, ela também é espiritual, né? Nós fazemos questão de que essas pessoas continuem nas nossas vidas, mesmo depois que nós formamos as nossas próprias famílias. E ao contrário também é uma realidade, quando não existe essa afinidade. Notamos que quando chega a vida adulta, cada um segue o seu caminho. Que é algo errado? Não, não é errado, né? Basta que não tenhamos raiva e que não tenham remorsos entre esses irmãos, entre esses parentes. Significa que nós cumprimos a sua missão e restabelecemos erros do passado, né? Refizemos os nossos passos, que não resta ódio e cada um vai seguir o seu caminho livre, né, de pesos de vidas passadas. Mas é importante que haja essa consciência, né? Não tenho afinidade com esta pessoa, mas não quero o seu mal, não desejo o seu mal, só não me sinto afinizada com ela. E aí, tudo bem, tudo ok, só seguir em frente. Mas no caso de família, onde existe o antagonismo entre irmãos, entre pais e pai, mãe e filhos, é muito, muito importante que nós busquemos formas de nos harmonizar com essas pessoas. Porque esse antagonismo provavelmente não é dessa existência, ele muito provavelmente é anterior, e o interessante é que isso seja desfeito, né? Que esse sentimento fique no passado, para que daqui para frente vocês possam cada um seguir seu caminho, sem mágoas, sem rancores. E voltando ao exemplo de Jesus, né, existem trechos em que falam que os irmãos de Jesus não existia essa simpatia, essa afinidade entre eles. Tanto é que quando eles chegaram, Jesus, né, já deixou claro quem era realmente os seus irmãos, sua família, mas em outras situações também se deixa claro o respeito que Jesus tinha pela sua mãe, o carinho e a afinidade. E o respeito que ele nutria por ela. Então, tendo ou não afinidade, nós temos que nos lembrar, acima de tudo, de que devemos ter o respeito, o carinho e a gratidão por termos recebido, né, a oportunidade de estar aqui, por termos sido recebidos por esta família que nos acolheu. Agradeço a todos, fiquem todos com Deus, até a próxima.